Meu nome é professor Alexandre Fernandes Santos, sou da coluna Tecnologia e Sustentabilidade. Agradeço muito a Escola Técnica Profissional por essa oportunidade de estar falando com vocês hoje. Sou mestre em engenharia e hoje vou falar para vocês sobre a importância da filtragem do ar. Muitas vezes a gente pensa sobre o que a gente bebe, o que a gente come, mas o nosso pulmão é um patrimônio muito importante. Só para vocês terem uma ideia, um pulmão aberto, ele tem uma área de aproximadamente 80 metros quadrados. É o tamanho de um apartamento. E esses alvéolos estão lá trabalhando, respirando todo o pó, toda a sujeira, todo o monóxido de dióxido de carbono. Então, uma coisa importante hoje em dia, na época do homem agindo de uma maneira pouco inteligente na natureza, é uma hora importante da filtragem do ar. Entre os filtros do ar, existe o filtro do split. O filtro do split, esse equipamento de ar-condicionado popular, é o filtro G0. Infelizmente, quero dizer para vocês, é G de grosso e 0. É praticamente a parcela de filtragem dele, não filtra nada. É importante você só manter ele limpo, ajuda, mas na verdade um filtro viável é esse filtro aqui, que é usado em ar-condicionado de melhor porte, que é o filtro grosso, esse filtro é um filtro grosso plano. O filtro grosso plano é um filtro interessante e já ajuda a tirar, vamos dizer, 40%, 50% da poeira grossa. Existe também o filtro grosso plissado. Vocês podem ver, esse é o filtro grosso plissado. O filtro grosso plissado, ele tem a vantagem de que a área de filtragem dele é maior. Apesar de a área dele ser igual a esse, devido a você ter essas curvas, aqui, esse ângulo, eu consigo ter mais filtro na mesma quantidade de área. Então o nome desse filtro é filtro grosso plissado. Já é um filtro muito melhor que o outro. Em alguns hospitais, nas áreas de salas cirúrgicas simples, nas áreas de UTI, existe um filtro que chama de filtro bolsa. Então esse filtro é um filtro bolsa, é um filtro que chama de filtro fino do tipo bolsa. O filtro bolsa, ele deveria ter nos escritórios e também, vamos dizer assim, em todos os hospitais, porque ele aumenta a área de filtragem muito mais que o plissado, porque cada bolsinha desse é uma área de filtragem maior. Esse filtro muitas vezes é chamado de filtro fino do tipo bolsa. Então, o que acontece é que você tem o filtro grosso e o filtro bolsa. Uma palavra importante, usada muito pelo pescador antigamente, mas que vale a pena as pessoas saberem essa palavra, é a palavra montante e jusante. A palavra montante é aquilo que vem antes e jusante é aquilo que vem depois. Então, por exemplo, se eu estou pescando no rio, a nascente está a montante e a foz está a jusante. O que acontece? No ponto final de filtragem é que eu preciso ter o meu melhor filtro. Numa sala cirúrgica, por exemplo, complexa, eu preciso desse filtro aqui, o filtro absoluto. Esse filtro é um filtro de papel, só para vocês terem uma ideia, praticamente nada passa por esse filtro. Ele tem um poro que é centenas de vezes menor que o antrax. Aquele que fala bastante na televisão, que contamina, esse é o filtro absoluto. Num hospital, numa sala cirúrgica complexa, eu tenho o filtro grosso, que é o pré-filtro. Depois do ventilador, eu tenho o filtro bolsa. E depois do filtro bolsa, eu vou ter lá no elemento final de filtragem, o filtro absoluto. O que acontece é que, infelizmente, a gente está falando sobre a importância da filtragem e da sustentabilidade. E, caros espectadores, dói meu coração quando eu vou num hospital, vou numa sala cirúrgica e tem uma janela, um split lá dentro. É uma falta de sensibilidade com quem vai ser operado, quem vai passar pela cirurgia. Por isso, você que está aprendendo hoje sobre tecnologia e sustentabilidade, precisa aprender a importância de exigir que o hospital tenha uma grande qualidade na filtragem de ar. Já aprenda! É o único programa que está falando tão claramente sobre isso. Será que a sala cirúrgica tem filtro absoluto? Então, porque no Brasil, nada, isso eu tenho dado estatístico,
e já falo com o médico, nada mata mais que infecção hospitalar. A maior causa de morte do Brasil é a infecção hospitalar. É claro que da infecção hospitalar tem vários motivos, mas então vamos aprender sobre a importância de filtragem. Agradeço a oportunidade da Escola Técnica Profissional de poder falar sobre esse assunto tão singular e importante para a comunidade. Muito obrigado.